Mas você estava falando Então, sobre Meta da Ilha Príncipe, ele é Príncipe São Tomé. Vamos voltar à São história. Tomé e Príncipe. O que acontece é que nós escrevemos, né, para as instituições aí que poderiam cuidar desse assunto, e o tempo se passava, nós éramos aqueles jovens, eu estava terminando a faculdade, né, mas a ansiedade era muito grande. Imagina. A gente passou um tempo, a gente não recebeu resposta, a gente leu num outro informativo que estava se precisando de algo, que tinham outras metas de pioneirismo, fazer esse mesmo serviço dentro do país. E aí a gente falou, bom, aí a gente não vai precisar de uma eventual auxílio para poder se locomover para outro país e tal. Vamos ver os lugares. E aí estava lá um deles, Macapá, nós achamos o suficientemente longe para. Depois de Macapá já é outro país, né? Aí começa a cair do mapa, né? Um pouquinho mais além, ao norte, começa a cair do mapa. Ai, E ai. nós falamos, é lá que nós vamos. E inicialmente Isso os fomos três, eu. Jorge, os três, Não, você, inicialmente fomos eu e Olímpio. você e eu livre. Tá? Isso. Aí, mais tarde, não muito mais tarde, eu não lembro se 2 meses, 3 meses depois, chegou o Neto, né? De novo a trinca, Os né? três mosqueteiros. Os três mosqueteiros, os três mosqueteiros. E era muito interessante porque, assim, a Mas gente aí, mas estava. aí vocês escreveram para as instituições, como era no Brasil, ficou mais suave, o pessoal aceitou. Então, Pablo, aí que a gente leva uma bronca, né? Nós subimos, nós subimos e no caminho, em Belém, nós encontramos um membro do corpo auxiliar. É uma figura, né, que auxilia os barrais nas atividades de ensino, vamos falar assim. Uma das atribuições deles é auxiliar nisso que, e pioneirismo a gente chama de atividade de ensino. E ele nos orientou, ele fez essa mesma pergunta que você fez. Vocês avisaram? Nós olhamos um para o outro, falando, precisava. A gente conhecia muito pouco administrativamente da fé. E aí que a gente falou, não, mas nós vamos avisar agora, né? E o membro do corpo auxiliar, então, nos disse o procedimento que a gente teria que fazer. Quando eu falo que a gente não sabia nada de procedimento administrativo, uma das coisas dentro dessa meta de pioneirismo era ajudar a eleger instituições que se chamam assembleias espirituais locais. A gente tinha que trabalhar com 4 delas lá no Amapá. Além da cidade que a gente iria morar, que era a capital, Macapá, né? Lembrando que naquela época o Amapá não era um estado, Era um certo? território, Era né? assim, basicamente a cidade eram ruas de terra. As grandes construções que tinham lá eram construções institucionais ou governamentais, melhor dizendo, Que era um né? território, né, Jorge? Era um território, exatamente. Então era palácio do governo, tinha algumas coisas assim, mas de maneira geral nós, por exemplo, morávamos numa casa tipo palafita de madeira, né? Você enxergava os vãos entre as madeiras, para fora de casa, dentro de casa, né? Não pensa Era numa coisa bom, fechadinha. essas casas eram boas para lavar. Quando a gente lavava a casa, a água já escorria ali nos vãos, está tudo certo. Exato, isso é verdade, isso é verdade, né? Porém, muitas. Mas eu estava dizendo que nós fomos para uma das missões, claro, além de transmitir a mensagem, era ajudar na administração, ou seja, algumas instituições recém-eleitas ali, porque ali já tinha morado família Bahá'í, né? A família do Morrimã e da Sônia e tal, viveram ali, né? Só que eles já tinham saído há algum tempo, tinha ali Alguém já tinha alguma. ouvido falar sobre a fé Bahá'í. Já tinha ouvido falar sobre a fé Bahá'í e já tinha até formado ali, em algumas dessas cidades metas nossas aí, alguma assembleia local. Nosso papel era reunir. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o que era uma assembleia local. Certo. Então, eu fui, como o caminho de ônibus até chegar em Belém levava 3 dias de ônibus, a gente ia parando, tá? Parava em Brasília e tal. Eu fui lendo no caminho aquela obra Leis, Histórias e Administração da Fé, que trata exatamente desses 3 temas. Algumas leis sobre a fé Bahá'í
história um pouco da fé, e a administração, como é que funciona exatamente essas assembleias locais, uma assembleia nacional, que em cada país tem e tal. Eu fui aprendendo ali. Agora, você imagina alguém que se levantou para ajudar essas instituições e nunca tinha conhecido sobre elas. Jorge, desculpa de vez em quando estar te interrompendo e tudo, mas Por favor, a todo momento, a hora que você quiser. porque senão perco a oportunidade do gancho que você está trazendo. Eu acho que, nesse momento, você está descrevendo o que realmente o principal sentimento que um pioneiro deve ter, que é amor no coração e desejo de ensinar a fé para outro. Mesmo que ele saiba pouco, mas ele vai ensinar aquilo que ele sabe, e depois ele vai aprendendo, como diz você, no processo, né? Foi o que vocês fizeram, saíram com amor no coração e falaram, vamos ensinar essa religião maravilhosa para outras pessoas. E no caminho se deram conta, vem cá, mas que a gente tinha que pedir autorização para alguém? Como é que funciona isso? Quer dizer, mas já estão no caminho, né? Que maravilha, E, isso, que maravilha. Padre, você tocou num ponto, eu vou aproveitar agora o seu gancho, né, que hoje a fé é muito mais organizada, né, no seu avanço, na sua orientação administrativa, nas suas atividades. Ela não só é organizada, como ela é sistemática. Cada época, né, assim como a gente falou que os manifestantes de Deus vêm em épocas diferentes, que a humanidade vai amadurecendo, tal, dentro das comunidades também, dentro da comunidade Bahá'í, também essa ideia da progressividade é muito clara, né? Hoje, as atividades, o crescimento se dá em alguns agrupamentos, se dá em algumas vizinhanças, né? De uma maneira sistemática, né? Com as pessoas tendo muito mais clareza no que se faz, nos seus propósitos, elas consultam juntos, é um grupo de pessoas, não Verdade. é uma, duas pessoas se levantando, tal, é um grupo de pessoas. Claro, porque houve um crescimento importante e porque nós passamos por essa fase de aprendizagem lá atrás. Exatamente. E aqui não se fala em erro, se fala em aprendizagem. As coisas Processo. do passado não eram perfeitas, não eram perfeitas, mas era como se fazia. Agora tem uma coisa que persiste desde aquela época até hoje mesmo nessa fase de sistematização, né, e de uma aprendizagem muito clara, que era eu vou aprendendo na medida que eu estou fazendo. Ainda que hoje, né, existe muita guia. Existe exemplo de agrupamentos mais avançados, de vizinhanças onde determinadas estratégias já foram aplicadas, né? Cada um tem a sua realidade e o que visa hoje não é só levar uma mensagem. Claro, as pessoas se cercam dessa mensagem de Bahá'u'lláh, mas o propósito hoje desse pioneirismo, né, que já não é mais de se mudar para um país ou para uma cidade, mas sim, às vezes a pessoa mora naquela mesma cidade, ela se muda para um bairro para fortalecer a ação ali, porque ela está querendo mudar a realidade, e aqui vem o aspecto espiritual e social daquele entorno que ela está servindo, né? E muita gente, aqui eu digo, não são só o que se chama de barrais hoje, que estão trabalhando com isso. Muita gente acaba participando desse processo, né, de uma maneira sistemática, mas a aprendizagem também é sistemática. E quando eu falo sistemática, apesar dela ter guias, quais são os processos? As pessoas se programam durante períodos de atividade dentro do ano, elas consultam entre si, elas conversam sobre as realidades delas, elas veem as necessidades delas, educação de crianças, o que nós fazemos com nossos jovens, né? Com os nossos, aquilo que se chama de pré-jovens, como é que nós atuamos e tudo mais, mas não existe uma guia que por si só vá te levar a um resultado. O que eu quero dizer com isso? A ideia de que eu estou aprendendo, aplicando na prática, ao mesmo tempo que eu tenho
uma literatura que me dê suporte e que me permita consultar e estar constantemente num grupo de pessoas avaliando, né, se nós estamos indo para o caminho certo ou não estamos indo, o que nós podemos melhorar. De novo, não é que nós estamos fazendo alguma coisa errada, Sim. nós podemos fazer alguma coisa melhor, esse é o ponto. Mas isso que você falou lá atrás, Pablo, os pioneiros faziam muito disso, era muito tentativa e erro, reflexão, claro, procurar olhar nas guias, mas se alguém fosse esperar ser um conhecedor profundo das escrituras para aí começar a agir, né? E não Isso, além de tomar um tempo enorme, não é assim que se aprende. Isso é uma das grandes lições que nós realmente internalizamos hoje. É ir aprendendo na prática. O verdadeiro conhecimento não é apenas teórico, né? É importante ter o teórico, é importante ter a consulta, mas é importante você estar agindo no campo. é. Hoje, Assim é que está. como você bem disse, hoje existe toda uma forte infraestrutura por trás de todas essas ações que você descreveu e que vai contar um pouco mais. Naquela época, o que acontecia era que essas estruturas estavam sendo construídas. Então, era tudo muito incipiente, tudo muito novo, tudo muito, como se diz, vocês chegaram em Belém, quando passaram por Belém para ir para Macapá, encontraram lá um membro do corpo auxiliar. Tenho quase certeza que vocês nem sabiam o que é isso, que instituição é essa. Aí o cara fala, olha, eu sou um membro do corpo auxiliar. Aí você fala, auxiliar o quê? Porque ninguém sabia, né, o que era bem isso. Aí ele vai explicar o que é essa instituição que ele representa, porque nem ele mesmo tinha absoluta convicção e conhecimento do que ele representa, do tamanho que é a instituição que ele representava. E é isso Aham. mesmo, e assim vai. Hoje, a estrutura é outra, o sentimento de aprendizagem. Hoje, a gente realiza as atividades em torno das cidades, como você disse. Hoje, além do pioneirismo internacional, tem o pioneirismo nacional, que o cara, a família, o indivíduo, o Bahá'í se desloca da cidade onde ele reside para uma outra cidade onde está precisando de divulgar mais os ensinamentos Bahá'ís ou fortalecer as instituições locais, como vocês já fizeram naquela época. E também a coisa ficou tão concentrada que agora também, como você disse, temos o pioneirismo de vizinhança, de bairro. O cara sai da mesma cidade, porque vamos e convenhamos, uma cidade como São Paulo, às vezes o cara sair de um bairro para o outro é como se ele sair de uma cidade para outra ou de um país para o outro, né? Dependendo de Uhum. onde ele estiver. Se ele estiver na fronteira, ele atravessa a fronteira. Então, toda essa realidade atual faz com que a comunidade Bahá'í, realize as suas atividades e convide todos aqueles, Bahá'ís ou não, a, se querem que melhore ou que o mundo melhore, se quer que as estruturas se fortaleçam, que a justiça se estabeleça, são convidados a participar junto, e está todo mundo junto e misturado. Mas aí vocês chegaram em Macapá, e aí? Chegamos em Macapá. Bom, nós procuramos, então, essa casa, alugamos uma casa, né, e fomos procurar emprego. Né? O Olímpio era advogado de formação, ele começou, e olha, ele rapidamente ele conseguiu clientes, ele teve êxito naquela que seria a carreira inicial dele em Macapá. Eu fiquei muito pouco tempo em Macapá, porque eu voltei para concluir o meu curso. Né? Você não tinha se formado, né? Não tinha me formado. Tá? E agora o Olímpio e o Neto, eles constituíram vida lá depois disso. Né? Eles ficaram, se casaram, tal, né? Então eles tiveram uma vida muito mais longa lá. Mas independente de eu ter ficado muito pouco tempo, tá? Que foram aí 6 meses, pouco mais, foi um Pareceu uma período. eternidade, né? Olha, e foi um período tão rico, tão feliz, eu posso dizer com todas as letras, eu nunca tive um período tão feliz na minha vida.
Então, que As coisa. recordações são muito marcantes, e o que aconteceu assim, em 6 meses de vida é algo assim extraordinário, né?